Tô gravando um vídeo aqui, gente. Meu nome Diego do Exumor, sacerdote de Umbanda e feiticeiro de Quimbanda, também mestre de alta magia, e hoje eu vou falar para vocês com relação a essa polêmica que tá rolando aí na internet aí, com relação ao Pai Nosso e a Ave Maria nos cultos afro-brasileiros, né? Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, compartilha o vídeo, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas e vamos lá. Sim, eu já fui muito radical com relação a essa doutrina do Pai Nosso, da Ave Maria, ou até mesmo do sincretismo cristão dentro das religiões afro-brasileiras, principalmente a Umbanda, né? Mas vamos lá. Me fala hoje como que se faz isso, que é tirar o sincretismo cristão de alguns cultos, principalmente cultos que têm sim o sincretismo cristão. Dois deles em específico, Jurema Sagrada e a própria Umbanda. Como que se tira isso? Ah, Diego, mas aí sim, essa é a pergunta que eu faço porque tem muita gente que está metendo ferro na nessa questão, né? Eu também já fui muito radical quando eu colocava essa situação de que, mas não tem que rezar Pai Nosso e Ave Maria dentro das religiões afro-brasileiras. Mas vamos lá. Existe um contexto histórico e existe um contexto de sobrevivência de culto, e por isso a maioria dos cultos, principalmente Umbanda e Jurema Sagrada, precisa se entender do contexto histórico. Vamos lá. Contexto histórico. Umbanda, ela se torna a religião a partir do Zélio Fernandino de Moraes. Tem gente que vai me sacrificar e já bati nessa tecla várias e várias vezes e eu tô cagando e andando para as pessoas que vêm com essa ideia. Por quê? Porque todo mundo fala que existia Umbanda antes do Zélio, mas ninguém tem uma comprovação de que isso existia. Ninguém tem uma comprovação de que isso existia. O que existia anteriormente, e isso antropologicamente é confirmado, e historicamente é confirmado, Umbanda era uma prática do Quimbanda. A Umbanda era uma prática do Quimbanda. Umbanda sem o U, com o M, né? Umbanda ou Imbanda era uma prática, não era uma religião até então. A Umbanda não era uma religião, era uma prática do Quimbanda. E aí, 1908, Zélio Fernandino de Moraes transforma essa prática Umbanda em religião, por assim dizer. Tem gente que vai bater na tecla, não, mas traz a comprovação histórica de que existia Umbanda antes do Zélio Fernandino de Moraes. Culto organizado e politicamente aceito, inclusive pela política brasileira, que até então colocava o curandeirismo, colocava isso como crime. Então, antes do Zélio Fernandino de Moraes, você praticar qualquer culto antecessor a esse culto de Umbanda do Zélio era considerado crime. E não é que eu estou defendendo o Zélio Fernandino de Moraes, porque eu não concordo com a doutrina dele, mas sim, uma vez que você é sacerdote de Umbanda, você tem que concordar com o fato de que Umbanda só passa a ser religião mesmo a partir do momento em que o Zélio Fernandino de Moraes instaura a Umbanda como religião. E aí é que tá. O Zélio Fernandino de Moraes se manifestou com o Caboclo das Sete Encruzilhadas aonde? Uma mesa kardecista. Uma mesa kardecista. Essa é a história que é contada. De que o Zélio Fernandino de Moraes, juntamente com o Caboclo das Sete Encruzilhadas, numa mesa kardecista,
Dali surgiu a Umbanda. Então tá. Dali surgiu a Umbanda. Dali surge a Umbanda como religião. Religião propriamente dita, propriamente constituída, e vai ter gente que vai falar. Tem gente que não considera o Zélio fundador da Umbanda. Tem gente que considera o Zélio como primeiro médium de Umbanda, ou sei lá o nome que o cara dá para isso, ou mais velho da Umbanda, mas vamos lá. Historicamente falando, antropologicamente falando, aonde surge a Umbanda, se não é do Zélio Fernandino de Moraes? Se o Zélio Fernandino de Moraes não foi ele que instituiu a religião Umbanda como religião, da onde que veio? Quem foi que criou? Ninguém sabe. Ninguém tem provas quanto a isso. Então, a gente tem que dar, como que a gente fala? Tem que colocar os pingos nos is, tem que pontuar as coisas antes de falar merda, né? E aí, sim, a Umbanda nasce numa mesa kardecista. E no kardecismo, Pai Nosso, Ave Maria, que são introduzidos dentro do culto de Umbanda, porque querendo ou não, a Umbanda tem influência kardecista. Por mais que tem muita gente que não aceite, mas sim, a Umbanda tem influência kardecista. E aí a influência kardecista traz consigo esses elementos do catolicismo e do cristianismo para dentro da Umbanda, que até então era uma prática e não uma religião. E aí o sincretismo começa a passar a existir dentro da Umbanda. Então, a partir do momento em que a Umbanda se torna a Umbanda religião e não a Umbanda prática, o sincretismo vai para dentro da religião de Umbanda. O cristianismo vai para dentro da religião de Umbanda. Tudo vai para dentro da religião de Umbanda. E aí hoje eu pergunto, como que se faz Umbanda sem o sincretismo cristão? Sem rezar Pai Nosso, sem rezar Ave Maria. Como que isso vai para lá? Tem como alguém me responder isso? Então rezar Pai Nosso e Ave Maria dentro da abertura do culto de Umbanda, né? Pelo menos, né? Eu que pratico Umbanda, né? Mas eu pratico Umbanda. Mas eu não faço mais gira de Umbanda. Mas quando eu fazia gira de Umbanda, mesmo que eu não gostasse, eu tinha que fazer o Pai Nosso, a Ave Maria. Quando não, a reza de Caritas. Faz parte da ritualística, faz parte da liturgia. Você abrir o culto de Umbanda desse jeito. E aí? Então, acho engraçado as pessoas criticarem Pai Nosso, Ave Maria, se quando foram para Umbanda não criticavam. Agora que vão para outros cultos, agora criticam. Eu fui um deles. Quando eu saí da Umbanda e fui para a Quimbanda, principalmente a Quimbanda luciferiana, e eu me tornei um luciferiano, eu metia o pau, metia a régua, falava que não precisava, era um seguidor ferrenho dessa situação. Hoje eu entendo que a gente precisa pontuar. E o que é pontuar? Tem umbandistas que sim, infelizmente acha que a Umbanda é um culto cristão. A Umbanda ela tem sincretismo cristão, mas ela não é um culto cristão. Porque a partir do momento em que você tem preto velho, você tem caboclo, você tem criança, você tem entidades que se manifestam ali, não é cristianismo. Porque o cristianismo condena esse tipo de prática. Sim, o cristianismo condena esse tipo de prática e está lá na Bíblia. Por mais que as pessoas critiquem, mas está lá na Bíblia. E o cristianismo replica isso sempre, utilizando o versículo bíblico lá do Antigo Testamento, quando a bruxa de Eldor incorpora ou invoca o profeta Samuel.
As pessoas não acreditam que era o profeta Samuel que estava ali. O cristianismo condena essa prática. E também tem nas leis de Moisés lá atrás também que a prática, a invocação dos mortos era algo proibido. A invocação dos mortos era algo proibido. Então, como o cristianismo se baseia na Bíblia, a prática e a invocação dos mortos é proibido. E aí o umbandista vem falar: ah, mas a Umbanda é cristã. Você não invoca o preto velho? Você não invoca o caboclo? Você não invoca o marinheiro? Você não invoca essas entidades? Você está invocando morto, meu querido. Isso contradiz totalmente o que está descrito na Bíblia e que o próprio cristianismo condena. Então, como que você é macumbeiro e como que você é cristão ao mesmo tempo? Se você está fazendo invocação dos mortos. Então, a Umbanda, ela tem o sincretismo cristão. Ela não é uma religião cristã. Ela tem o culto de necromancia ou necrolatria, que é a adoração e o culto aos mortos. Porque o preto velho é o morto. O caboclo é o morto. O marinheiro é o morto. A maior parte das entidades dentro da Umbanda são o quê? Mortos. São entidades, são espíritos que você está invocando. Dentro do cristianismo isso é cultuado e isso é condenável. Então, quando eu escuto um umbandista falar que ele é cristão, eu falo: meu irmão, você tem que sair da macumba. Por que você tem que sair da macumba? Porque você está cultuando tudo aquilo que é proibido dentro do cristianismo. E a perseguição dos cristãos aos terreiros de Umbanda, eu acho errado, só que umbandista que insiste que é cristão é o cúmulo da marmotagem. Por que é o cúmulo da marmotagem? Porque você está cultuando tudo aquilo que no cristianismo é proibido. O cristianismo prega uma coisa e vocês querem colocar uma aspas para justificar o seu culto, que é o culto de Umbanda. Então, por isso que eu falo, eu pratico hoje o culto de Quimbanda. Na minha casa, o culto primário é a Quimbanda. O culto primário na minha casa é a Quimbanda, mas não tenho sincretismo. Então, eu praticar a Quimbanda dentro da minha casa, eu não vou contra dogmas cristãos. Por quê? Porque eu já estou indo contra um culto, já estou tendo um culto primário da minha casa que já é contra esse sincretismo. O sincretismo da Quimbanda é totalmente diferente do sincretismo da Umbanda. O sincretismo da Quimbanda não tem catolicismo lá dentro, não tem cristianismo lá dentro. Agora, quando eu tinha a minha casa de Umbanda, quando a minha Umbanda era a primária, quando eu tocava para Umbanda, automaticamente eu tinha que fazer, mesmo que fosse contra a minha vontade, mas eu tinha que fazer aquela liturgia, porque aquela liturgia pertencia a Umbanda. Então a verdade é essa. A verdade dói, mas é essa a realidade. Não tem como você abrir uma gira de Umbanda se você não faz Pai Nosso, se você não faz Ave Maria. Não tem como você ser umbandista e criticar preto velho que faz Pai Nosso, preto velho que faz Ave Maria. Está dentro do fundamento da Umbanda. Por mais que você não concorde, mas está dentro do fundamento da Umbanda. A não ser que você pratique o que antigamente era chamado de Imbanda. Imbanda, que não era religião Umbanda, era uma prática. E Imbanda significa cura. Não significa religião, significa cura. Então, de duas uma. Ou você sai da Umbanda e vai para uma outra religião, ou um outro culto que não tem o sincretismo cristão, ou faz como eu. Vai para a Quimbanda. Na Quimbanda não tem o sincretismo cristão. Agora, se você que é umbandista, não concorda com a Ave Maria, não concorda com o Pai Nosso, não concorda com o sincretismo cristão e está lá na Umbanda querendo transformar a sua Umbanda num culto que não tem nada a ver com o cristianismo, então sai fora da Umbanda. Faz igual eu. Sou sacerdote de Umbanda, entendo o cristianismo, já fui muito contra o cristianismo, mas
O fundamento está lá e eu não posso ir contra o fundamento. Não posso ir contra o fundamento. Não posso. Por isso eu parei por isso eu parei de proclamar que eu sou umbandista. Eu tenho e sou sacerdote de Umbanda. A minha Umbanda tem sincretismo cristão. A Umbanda de Manaus, apesar de ter muita diferença das Umbandas de outros locais no Brasil, mas uma coisa que todas as Umbandas têm e faz parte da liturgia da Umbanda, o sincretismo cristão. Então não tem como você tirar ele de lá. Não tem. Alguns cultos, como por exemplo o candomblé, até dá para você tirar o sincretismo cristão de lá. A quimbanda já não tem o sincretismo cristão dentro da quimbanda, então não tem. Ah, mas o culto foi utilizado dessa forma? Sim, foi utilizado dessa forma. Eu também briguei demais para falar, eu vou tirar o sincretismo cristão da Umbanda, mas o sincretismo está lá, o fundamento está lá, e aí? Então, de duas uma, meu irmão. Se você critica o Pai Nosso, a Ave Maria dentro da Umbanda, se você critica o sincretismo cristão dentro da Umbanda, sai da Umbanda. Ah, mas e o meu guia, meu preto velho, meu caboclo, minhas entidades? Meu irmão, você vai ter que fazer uma escolha. Se você ficar lá na Umbanda, você vai ter que aceitar o sincretismo. Você vai ter que aceitar o Pai Nosso, você vai ter que aceitar a Ave Maria, você vai ter que aceitar essas coisas lá dentro. Por mais que você não concorde, mas você vai ter que aceitar. Como eu fiz. Eu tive que aceitar. Então, dentro da minha liturgia de Umbanda, dentro das minhas regras da Umbanda, que é da minha família, por mais que eu não concorde, eu tenho que aceitar o sincretismo lá dentro. E aí? E aí? Como que tá a situação? Se você não quer cultuar o cristianismo, se você não quer fazer Pai Nosso, se você não quer fazer Ave Maria, se você não quer mudar essa realidade, vai para Quimbanda. Vai para Quimbanda, porque é na Quimbanda que você não tem o sincretismo cristão, é na Quimbanda que você não tem que rezar Pai Nosso, é na Quimbanda que você não tem que rezar Ave Maria. Tem o candomblé também. Tem casas de candomblé que não tem isso. Não tem sincretismo lá dentro. Tem casas de candomblé que tem, que seguem o sincretismo. Tem casas de candomblé que não seguem o sincretismo. Então, de duas uma, ou você vai para o candomblé, ou você vai para o Ifá, ou você vai para o culto tradicional, ou você vai para a Quimbanda. Sai da Umbanda. Simples assim. Diego, e como que você faz? Acende vela para Deus e para o diabo? Não, eu não acendo. O meu culto de Umbanda na minha casa é restritamente para fazer algumas coisas. Como, por exemplo, quando eu preciso de fazer algumas limpezas ou quando eu preciso de fazer alguns trabalhos que realmente eu precise da direita. A minha Umbanda na minha casa ela é restrita a consultas e a trabalhos específicos para Umbanda, que são atrelados à caridade. Agora, na Quimbanda, na alta magia, nos outros cultos que eu pratico e que são meu carro-chefe na minha casa, não, eu não pratico isso. Não pratico o Pai Nosso e a Ave Maria dentro dos meus cultos. Por que eu não pratico? Porque eu não. E aí? Então a verdade é dura, a verdade é difícil, mas a verdade dói. E a verdade dói, por que a verdade dói? Porque quando nós falamos de sincretismo, quando nós falamos isso, algumas pessoas vão defender e algumas pessoas vão contra, mas aí é que tá. Existe o meio termo. Qual que é o meio termo? Se você não quer fazer Pai Nosso, se você não quer fazer Ave Maria, se você não quer seguir isso, sai da Umbanda. Sai da Umbanda. Faz igual eu, vai para Quimbanda, abre uma casa de Quimbanda. E aí lá na Quimbanda você não vai precisar fazer essas coisas. Na alta magia você não vai precisar fazer essas coisas. Em cultos que não tem sincretismo cristão, você não vai precisar fazer essas coisas. Essa é a realidade.
Ah, Diego, mas tem umbandas que os caras não fazem. Eu já tentei fazer isso. Pior é que eu já tentei fazer isso. Só que aí é que tá. É você lutar contra uma realidade que não existe. É você lutar contra algo que não existe. E que não tem como sair da Umbanda. O sincretismo cristão, católico, kardecista da Umbanda não tem como sair. Não tem. Fico escutando um monte de gente na internet batendo boca com Umbanda, falando de Umbanda, e que não sei tem quantos anos de Umbanda, e que não sei tantos anos de Umbanda, e que não sei quanto lá de Umbanda, e estão tentando provar que existia Umbanda antes do Zélio. Prova que existia Umbanda antes do Zélio. Aí os caras vão trazer Juca Pinto, Luzia não sei o que. Eles eram o quê? Eles praticavam o quê? Umbanda. Eles praticavam Umbanda. Eles praticavam Umbanda. Eles não eram religiosos. Eles praticavam. Era prática. Era prática. Umbanda naquela época era prática. Não era religião. Não era religião. Era prática. Então me traz aí artigos, algo que comprove que a Umbanda existia antes do Zélio. Porque eu também não concordo com muita coisa que o Zélio fez. Só que aí é que tá. O Zélio Fernandino de Moraes, querendo ou não, foi o fundador da porra da Umbanda. Como religião, sim. Ah, mas eu não concordo. Traz a contraprova. Traz a contraprova de que não foi o Zélio que transformou a Umbanda religião. Que organizou politicamente, que liberou a Umbanda para ser religião e liberou a galera para fazer o culto deles sem precisar ter polícia na porta deles. Antigamente se tinha polícia na porta dos caras, porque eles praticavam o quê? Macumba. Praticavam cultos que eram considerados curandeirismo ou charlatanismo. As antigas casas de fortuna. Você batia no tambor, a polícia estava na tua porta. Porque tinha alguém lá que provavelmente não curtia essa situação, ia lá, caguetava, e aí a polícia estava lá na tua porta. Então as pessoas precisam, antes de criticar o Zélio, precisa agradecer que o cara organizou o culto e deu contrapartida para hoje você ter seu terreiro. Então se hoje você tem seu terreiro, se hoje você tem seu terreiro de Umbanda, se hoje você pode tocar, se hoje você pode ter seu alvará, se hoje você pode ter essas coisas, é por causa do Zélio. E por causa de outros caras que também, como por exemplo, Tata Tancredo e outros caras que tinham, né, as federações e lutaram lá atrás para trazer isso. Para legalizar a Umbanda como religião. Agora, se você não concorda, não posso fazer nada. Então traga a contrapartida de que antes do Zélio existia Umbanda. Como eu disse, eu não sou a favor de muita coisa que tinha na Umbanda do Zélio. Não sou a favor. E quando as pessoas falam, mas então traga a contrapartida, a contraprova de que não foi o Zélio que criou a religião de Umbanda. De que foi outra pessoa que criou a religião de Umbanda. Não é mais fácil assim? Traga a contraprova. A contraprova de que o Zélio não criou a Umbanda. Então é simples assim. Contra fatos não existe argumentos. Existe o quê? Achismo. E a gente tem que parar, muitas das vezes, dentro da religião, de ficar vivendo de achismo. E entender que religião é prática, mas tem coisas que infelizmente não tem como você tirar. O sincretismo católico e cristão, kardecista da Umbanda, não tem como tirar. Não tem como tirar. Não
tem como tirar. A não ser que você faz igual eu fiz, como eu falei. Eu tenho a Umbanda como prática, eu não tenho a Umbanda como minha religião primária. E aí? Tanto é que eu falo aqui nos meus vídeos sacerdote de Umbanda, mas o nome correto é zelador, né? Não é sacerdote. Até a palavra sacerdote de Umbanda tem a ver com o sincretismo católico, porque dentro dos outros cultos não existe o sacerdote. O sacerdote, ele é cristão. Até o nome sacerdócio é do cristianismo. O nome correto é zelador e zeladora de Umbanda, né? Mas os caras querem sacerdote de Umbanda. Então, beleza. Tá, Diego, mas você mesmo falou que você é sacerdote de Umbanda. É. Usa o termo. Porque o nome correto seria zelador. Então é isso. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, compartilhe o vídeo, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Se você quer participar, sim, em breve nós vamos estar com as portas abertas aqui na nossa casa para as nossas sessões culto de Quimbanda. Próximo culto que a gente vai ter vai ser em breve, vai ser o culto a Pombogira Cigana Sete Saias da Calunga. Da Calunga não, do Cruzeiro. Sim, a entidade aqui que a gente vai abrir a nossa sessão de Quimbanda homenageando essa grande entidade. Então vamos ter trabalhos ligados aí à abertura de caminhos amorosos, financeiros, limpeza e outros tantos que nós vamos estar trazendo aí no dia para você. Lembrando que a Quimbanda não é um culto gratuito. Então, se você tem interesse em fazer parte da nossa casa, primeiro, entre em contato com a gente no contato que vai estar aqui abaixo do vídeo. E sim, o culto de Quimbanda ele não é gratuito. Se você quer vir numa gira de Quimbanda, você vai ter que trazer um maço de vela e um vidro de bebida. Ah, Diego, mas eu não tenho dinheiro. Vai para Umbanda ou então vai para o catolicismo. Lá você não precisa pagar. Na Quimbanda você tem que pagar. A Quimbanda na minha casa, ele é um culto exclusivo para filhos e para quem tem interesse, convidados, mas os convidados pagam para adentrar. Pagam para adentrar. Então, é isso. Se você quiser, traz o seu maço de vela, traz sua garrafa de bebida, né? Não vou cobrar rios de dinheiro, mas você trazer um maço de vela e um vidro de bebida para homenagear, né? É troca. Se você não tem grana, traz o maço de vela e o vidro de bebida, né? Dentro da Quimbanda tudo é troca. E se você quiser marcar consultas oraculares, ah, Diego, então a sua casa não é de Umbanda, é de Quimbanda. Sim, a minha casa é de Quimbanda. Na verdade, a minha casa é a Casa Véu Negro. Sim, casa do Véu Negro. Casa do Véu Negro, né? É uma casa de alta magia, de bruxaria e quimbanda. Alta magia, bruxaria e quimbanda. Então aqui a gente pratica as três vertentes, né? E temos as outras vertentes de mão direita, mas as outras vertentes de mão direita, como é o caso, por exemplo, do Ifá, do culto tradicional, da Jurema e da Umbanda, são coisas específicas, né? São coisas específicas. E o Nagô também são coisas específicas, mais voltados para a questão dos orixás, mais voltados para essa questão em que realmente você precisa dessa força. Precisa da força dos orixás, precisa da força da direita, precisa dessa força em específico. Agora, na Quimbanda, o culto de Exu e Pombogira, na alta magia, aí já é outra caminhada, que é só quem pratica e só quem está na minha casa e vai saber o que é alta magia e bruxaria. Ou quem estudou aí fora. Tá, Diego, mas a Quimbanda não é bruxaria? Não, a Quimbanda não é bruxaria. Ela é considerada a bruxaria tradicional brasileira. Mas a bruxaria de fato passa muito longe da Quimbanda. Passa muito longe da Quimbanda. Vai ter gente que vai falar, nossa, sim, eu sou mestre de alta magia, né? E dentro da minha alta magia nós praticamos alta magia e nós praticamos bruxaria. Então, a gente tem que entender que ser um mestre de alta magia
É outra parada totalmente diferente e o meu culto não tem nada a ver com esses cultos que nós vemos aí em ordens luciferianas ou satanistas. Eu sou praticante iniciado, mestre nessa situação, né? E eu pratico isso de forma independente, do jeito que eu aprendi com o meu mestre, né? E aí eu pratico isso de forma independente, né? E aí é que tá. A minha casa é de alta magia, é de bruxaria e de quimbanda. Então são 3 segmentos, cada um, né? Cada um no seu quadrado. Porque senão o pessoal vai falar que quimbanda é bruxaria também, não é. Ela é considerada a bruxaria tradicional brasileira. É considerada a bruxaria tradicional brasileira. Mas aí é outra parada, é outra pegada, é outra situação diferente da bruxaria. Das bruxarias tradicionais é totalmente diferente. Eu, quando eu caí na realidade, eu também tinha essa visão de que quimbanda e bruxaria era a mesma coisa, de que quimbanda e a alta magia era a mesma coisa. Não, não é. Tem aí a galera que é de quimbanda luciferiana que quer colocar tudo num balaio só. Não, não é. Não é. Sinto muito, mas não é. Quando vocês de fato praticarem o que é bruxaria, de fato praticarem o que é alta magia, vocês também vão ter o choque de realidade igual eu tive. Então é isso. Quem quiser, as informações vão estar aí abaixo do vídeo. Para quem quiser fazer consultas, para quem quiser fazer jogos, para quem quiser fazer trabalhos espirituais e para quem quiser saber os próximos cultos que a gente vai ter aqui na casa de Quimbanda. Beleza? Um abraço a todos, sucesso, fui!